Olá, boa tarde aí, pessoal aí do nono ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez, nós estamos corrigindo a atividade referente ao bloco 9. No bloco 9, nós estamos revendo um pouquinho sobre o que nós aprendemos sobre o lado ocidental, né? Ocidente, Oriente. Lembrando que, de acordo com o que vocês estudaram, né, essa divisão ela é feita a partir do meridiano de Greenwich, né? Então, a partir do meridiano de Greenwich, o lado oeste seria Oriente e o lado oeste seria Ocidente. Porém, como vocês viram nos blocos passados, alguns estudiosos, alguns países, né, que defendem outros critérios, né? Tem algumas pessoas que defendem que o Brasil, por exemplo, não é Ocidente. Então, mas de acordo com a visão que a gente estuda, que vocês estudaram na escola, que é a visão aceita aqui, né? O que limita essa divisão é o meridiano de Greenwich, ok? Então vamos aí à leitura do texto. Você se considera um ocidental? Para grande parte do mundo, o Brasil não faz parte do Ocidente. Para os brasileiros, essa não é uma questão. Nos consideramos ocidentais. Na escola, na mídia, no dia a dia, falamos do Ocidente como lugar a que pertencemos, aqui no Ocidente. A yoga ainda é vista como hobby, diz artigo em um jornal. Mas se tiver algum amigo europeu ou norte-americano, faça o teste. Pergunte se o Brasil é um país ocidental. A resposta revelará que a definição não é tão consensual. O Ocidente não somos nós, ao menos para grande parte do mundo. Isso porque falar uma língua de origem latina e estar a oeste do meridiano de Greenwich não é o suficiente para estar no Ocidente, enquanto Estados Unidos e Portugal são indiscutivelmente ocidentais. A classificação dos países como Brasil e Argentina não é unânime. Mas afinal, o que faz um país ocidental? Abaixo, a divisão geográfica do planeta em dois hemisférios. Aí nós temos o mapa, né, com a divisão a qual vocês conhecem, cortada pelo meridiano de Greenwich, onde a oeste seria o ocidente e a leste oriente. Um conceito mutável. A dicotomia, que é a divisão ocidente-oriente, remonta à época do Império Romano e, desde os primórdios, já guardava aspectos tanto geográficos quanto culturais. No período da queda do Império, a divisão tomou o caráter oficial com a instituição do Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que é a atual Istambul, né? Enquanto a parte ocidental se desintegrou já no século V, o Império a Oriente se manteve unificado até o ano de 1453, quando foi tomado pelos turcos islâmicos. A partir desse momento, o conceito de Ocidente começa a aproximar da ideia de cristandade, em oposição ao Islã, que vinha do Oriente. Dos romanos aos dias atuais, o conceito de Ocidente ganhou diversas interpretações durante a Guerra Fria. Adquiriu também contornos políticos e econômicos. No período Guerra Fria, o conceito de Ocidente passa a ser associado à existência de certas instituições como democracia e capitalismo e, ainda que de maneira difusa, também a valores judaicos cristãos. Então, de acordo aqui com o texto, né, não é só esse critério que é adotado para dividir aí Ocidente e Oriente, mas esse critério aqui que aparece na imagem, né, é o que é aceitado aqui no Brasil e em vários países, né? A divisão Ocidente e Oriente, né, uma divisão considerando aí o meridiano de Greenwich. Já em alguns países não, né? É uma questão cultural, é uma questão social e às vezes até uma questão política.
ok? Então, dependendo do país aí que você estiver, tem diferentes interpretações dessa divisão, Ocidente e Oriente. Então, se você for, né, para outro país e falar que você é do Ocidente, nem sempre vão concordar com você, né? Porque para muitos países o Brasil ele não está no Ocidente, mas sim faz parte do Oriente, ok? Mas para nós aqui o que é aceito é essa divisão, então nós estamos no Ocidente. Vamos aí à correção das atividades. 1. Qual é a origem histórica e cultural da noção Ocidente e Oriente? Então, como fala aí no texto, né, lá no início do texto, aqui, ó, bem nessa parte aqui. A divisão Ocidente e Oriente remonta à época do Império Romano e desde os primórdios já guardava aspectos tanto geográficos quanto culturais, né? Então, o que deu início a essa divisão, né, foi a constituição aí do Império Romano do Ocidente, ok? Então, foi o ponto de partida aí para essa divisão. Na questão 2, segundo a discussão do texto, o Brasil pode ser considerado um país ocidental? Por quê? Então, como eu já citei para vocês, né? O Brasil ele pode sim ser considerado um país oriental para nós e para uma boa parte do mundo. Porém, em alguns países, ele não é considerado, ele pode não ser considerado um país ocidental, porque os critérios utilizados para essa divisão em outros países é diferente dos critérios utilizados na divisão que nós consideramos, que é a divisão do meridiano de Greenwich, ok? Na 3, de acordo com o texto, o que por fim significa Ocidente? Então, de acordo com o texto aqui, né, está falando que o Ocidente, o conceito de Ocidente, como cita aqui nessa parte do texto, ele começa a aproximar da ideia de cristandade, que seria uma oposição ao Islã, que vinha do Oriente. Então, se é uma crença oposta ao Oriente, né, era considerado Ocidente. Mas no período da Guerra Fria, passa, né, a ser, o conceito passa a ser associado à existência de certas instituições, como a democracia e o capitalismo, ok? Então, aqui está citando dois períodos onde o conceito de Ocidente ele é mutável, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estarei à disposição aí para estar esclarecendo para vocês, ok? E é isso. Tchau, tchau.